expressar a nossa gratitude e, ao mesmo tempo, de invocar essas forças de conhecimento que trouxeram, que mantiveram esses ensinamentos vivos, de tal modo a chegar até nós. Né? Não foi fácil. Milhares de anos. E no início, esses conhecimentos não tinha escrita, eles eram verbalmente transmitidos e os estudantes vedantinos, eles tinham que memorizar todos os Upanishads. Então, a parte do treinamento deles, isso que a gente estava escutando aqui, são ensinamentos memorizados. Eles vão lá, tipo uma, como é que a gente chama? Recitação dos Vedas. Então, foram milhares de anos que essas escrituras foram passadas verbalmente, de modo que a tradição possa ter sobrevivido e chegado até nós. Então, nós expressamos o nosso agradecimento e, ao mesmo tempo, invocamos a tradição, a Sampradaya, para que nos inspire, para que remova os obstáculos que possam impedir a assimilação completa dos ensinamentos de Shwara. Então, é uma prece, é um mantra, é uma invocação super potente, porque tem todo o conhecimento de Shwara representado pela tradição. E a nossa tradição é recentemente representada por Swami Shivananda, Swami Dayananda. Eu sempre vou com algumas fotografias da nossa turma, mas como eu fui para a Califórnia, tudo ficou meio bagunçado. Então, a nossa tradição é representada por Shankaracharya, 1300, 1250 anos atrás. Depois, Shivananda, o guru do meu guru, Dayananda, o irmão guru e também guru do meu guru, James Watts, Ramji, e Paramahansa, que eu considero a figura mais brilhante do Vedanta viva nos dias de hoje. Entendeu? Eu tenho estudado um pouco os ensinamentos dele, e o Ranji mesmo, 5 anos atrás, ele começou a ouvir o Paramahansa, que é bem mais jovem do que o Ranji, tirou o chapéu para ele e falou assim: o cara é muito genial mesmo. Aí, com a humildade rara de poucos, né? Ele, antes de começar um seminário com a gente, 4, 5 anos atrás, ele falou: vou confessar uma coisa para você, recentemente eu voltei para a escola. Eu revisitei as classes de Paramahansa e vi que o cara é realmente muito brilhante. Ele falou claramente, ele é mais brilhante do que eu. E ele é brilhante. E aí, você sabe quanto brilhante é a capacidade, né, de transmitir os ensinamentos de Ramji. Então, na minha casa tem uma fotografia no meu cantinho, como a gente chama? Um altarzinho. Um altarzinho que eu coloco para Shankaracharya, depois Shivananda, Dayananda, Ramji e Paramahansa. Só esses são os meus heróis nos dias de hoje. Então, quando a gente invoca a tradição, a gente está invocando eles também. Sadashiva Samrambam Sankarya Charya Manjanam Asmaracharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvara Gurantiniti Murti Veda Vibhagine Yomara Vyapadhyaya Dakshinamurti Namaha Vedanta Siddhanta Gocharam Paragocharam Govindam Paramanam Sadhguru Brahmavisham Shanti Shanti Ramji Dayananda Shankaracharya. Muito frequentemente, quando nós falamos isso, a gente saluta também Krishna, Govinda, Shankaracharya, Ramji, Dayananda, etc.
Eu venero essa realidade, o ser a consciência pura, como o meu guru. O guru existe somente o guru é Ishvara, como a gente já repete isso constantemente. E nosso respeito, a nossa devoção, a nossa veneração é todo para Ishvara. E é curioso, né? Porque aí a gente pode dizer, mas Ishvara não é real, não é Nitya. Ishvara é o Criador, esse que revela essas coisas. Sim, Ishvara é parte integrante de Nitya, mas ele é o Karma Pala Data, é aquele que controla o karma de todos, controla o resultado de todos. Ele é o King, ele é o Lord desse universo aparente. Como nós vivemos, do ponto de vista da nossa Jiva-Hood, nós vivemos dentro desse universo aparente, é inteligente da parte nossa, entendeu? Reconhecer e tem uma palavra que eu estou querendo reverenciar aquele que é em controle de tudo. Quer dizer, ei, Lorde, eu sei que eu estou aqui por causa de você, e veja bem, Ishvara não é um indivíduo, não é um jiva gigante, é um sistema constituído de pura inteligência. Por causa de você, essa manifestação, por causa do seu poder chamando Maya, essa manifestação existe. Por causa de você, o meu corpo continua, né, vivo, minha mente continua clara. Por causa de você, eu tenho contato com esses ensinamentos. E tudo devido a você, eu tenho a possibilidade de moksha, liberação, e a oportunidade de viver nesse universo aparente do ponto de vista do autoconhecimento, que depois da vida a gente vê o mundo, o universo com os olhos novos. Tudo é muito lindo, maravilhoso e perfeito, apesar de todas as contradições. Ok, então, nossa turma está toda com nós. Maravilha. Somente uma pessoa honrada, não afetada pelo prazer e a dor, está apto à liberação. Então ali ele estava tocando sobre as qualificações. Krishna não estava dizendo que Arjuna não é preparado, não é digno, não é honrado, né? Ele estava simplesmente querendo apontar para Arjuna que a mente dele estava perturbada devido ao problema chamado samsara. Samsara nada mais é do que apego aos objetos do campo. Nós somos indivíduos, nós somos animados pela consciência, nós nos tornamos experienciadores e conhecedores de objetos, e a gente desenvolve afeição por alguns objetos, e essa afeição se transforma em apego, esse apego se transforma em dependência, essa dependência se transforma em aflição, essa aflição se transforma em sofrimento emocional, sofrimento psicológico. Então ele estava dizendo, você está sendo vítima de samsara, que é o apego, dependência. Esse é um outro ponto interessante. A família de os tios, os primos e os gurus de Krishna ainda estão vivos do outro lado do campo de batalha. Ninguém morreu ainda. Então, o problema de perda dos meus objetos de apego não ocorreram ainda. Mas é suficiente a gente imaginar a perda desses objetos para a gente entrar em aflição. Todos nós sabemos disso, né? A gente tem uma coisa que é muito querida a nós, aí passa um pensamento e diz assim, se a gente perder, né? E se essa pessoa me deixar, ou se eu não conseguir pagar o financiamento da minha casa e perder o meu carro. Então somente a ideia de perda é suficiente para causar essa perturbação mental e sofrimento psicológico, né? Nada aconteceu ainda, mas a gente
essa ansiedade derivada da dependência do objeto, quando a gente depende de alguma coisa, imediatamente a gente está em dificuldade. Porque imediatamente a gente pensa, e se eu perder? Como é que eu vou fazer para manter? Etc, etc, etc. Como se você estivesse nas mãos aqui. Você é escravo daquilo, você é escravo daquela dependência, daquele apego. Lá no seu ser. Exatamente. Mas é tolice ficar agitado, emotivo e preocupado com as coisas que nós não temos controle. A gente não tem controle sobre nenhum objeto mecânico. Ishvara nos apresenta, Ishvara nos remove esses objetos e a gente tem que ver as coisas virem, irem. O apego cria esse problema. E é um problema também desnecessário do ponto de vista de que não está em nossas mãos. Irmãos, tem uma passagem no Gita que Krishna fala assim: Keep your mind on me alone and I will take care of your getting and keep it. Olha que lindo, ele diz assim: mantenha sua mente no ser, né? Ainda em termos de dualidade. Essa dualidade, ela vem resolvida através da evolução da nossa compreensão. Mas mantenha sua mente em mim, apenas em mim, do ser, que eu, Ishvara, vou cuidar de prover todas as suas necessidades e manter aquilo que realmente você precisa. I will take care of your getting, né? De você haver e de você manter. Eu cuido de tudo. Então, na nossa tradição, a gente ouve muito as pessoas falarem, os professores falarem, eu não me preocupo porque Ishvara é gente tem que. Eu não me preocupo porque Ishvara vai cuidar de tudo. E quando a gente diz que Ishvara vai cuidar de tudo, a gente não quer dizer que Ishvara vai mandar para mim somente por minha karma, somente circunstâncias favoráveis. Ishvara cuida de tudo, até mesmo quando ele apresenta a gente com crises, apresenta a gente com papacama, com dificuldades, adversidades. Tudo isso é parte do processo. E somente uma mente firme na compreensão de Ishvara Knowledge, conhecimento sobre Ishvara, é capaz de receber tudo como um ensinamento de Ishvara, tudo como uma graça de Ishvara, tudo como um prasad. As circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, todas elas servem um propósito que é a nossa evolução. Então a gente fica tranquilo, Ishvara mandou dor, mandou sofrimento, dificuldade. Sim, muito obrigado, estava precisando, como eu falei ontem, né? Verso 16. O que é aparentemente real, Nietzsche, é tão bom quanto o que é inexistente. O que é real, Satya, nunca deixa de existir. Este conhecimento os libertará. Então, esse é o nível mais alto da espiritualidade, em Yoga, apresentando os fatos do ponto de vista do ser pleno da consciência awareness. Aquilo que aparece aqui é tão bom quanto, tão real, as good as not real. É tão bom quanto o que é inexistente. Então a gente sabe, as escrituras nos dizem que Mithya, ela não é real, é uma aparência. A aparência é uma coisa que é apreendida de um modo errôneo, de tal modo que a gente assimila que a corda é uma cobra, e essa apreensão errônea causa essa reação. Está dando o microfone? Tem um ecozinho, dá uma mexida. Se por ele um pouquinho mais para baixo. Talvez a gente afastar a caixa. Então, isso melhorou. Melhorou, mas Melhorou. vai ficar melhor. Vamos ver. Alô? Então, a gente apreende, a gente projeta, a gente superimpõe. Você acha que é melhor não ver isso? Por causa da interferência, né? A distância às vezes interfere. Então a gente percebe aquilo que em realidade não é exatamente aquilo. A gente percebe
a cobra, onde na minha realidade aquilo que existe é somente a corda. Todos nós conhecemos essa metáfora clássica, essa analogia clássica do Vedanta, né? Então, do mesmo modo, a gente percebe esse universo dualístico de diversidade de nomes e formas, e a gente desenvolve apego e dependência. Qual é a dependência número 1? Qual é o apego número 1? Segurança? Não, o apego número 1 é o apego que a gente tem com a nossa construção corpo-mente. A gente identifica com os nossos corpos, aí a gente já começa a sofrer essa aflição fundamental, que é, meu Deus, parece que mortalidade é um dado de fato e vai ocorrer também comigo. Então, o que eu estava querendo dizer? A microfonia. Me pegou. Sim, a morte vai ocorrer para o Giba realmente, Não, né? em cima, o que veio antes? O que é real, Sátia. Então, a gente vê a cobra, a gente vê a cobra na corda, a gente vê aquilo que é, do mesmo modo, a gente vê esse universo de diversidade dualístico, né? De nomes e formas, e a gente desenvolve esses apegos, apego número 1 no nosso próprio corpo, e vive essa realidade, essa experiência humana de aflição, sofrimento, angústia, frustração, etc., etc., que é puramente derivada da não apreensão correta dos fatos. Os fatos, o fato fundamental, esse é o ensinamento mais profundo. O fato fundamental é que tudo que existe é somente a consciência universal, o ser pleno, e que, a propósito, o Jiva é o ser. Por isso que ele tem o símbolo do ser aqui, o símbolo do ser não manifesta. O Jiva é o ser, e a menos que esse conhecimento seja assimilado e retido, essa aflição humana não passa. Então, é uma questão de compreender que Mithya, ela existe. Existe como uma onda de realidade aparente dentro da realidade única, não dualista. É como a metáfora mais simples para explicar esse fenômeno é o fenômeno da miragem. A miragem, a gente não pode dizer que a miragem não existe. A gente vê no asfalto, a gente vê nos desertos, etc. E a miragem existe. Mas quando a gente chega perto dela, do mesmo modo que os cientistas começam a querer analisar, investigar a natureza da matéria, a energia material, física, né? Eles começam a perceber que, na verdade, matéria não é realmente matéria. A matéria é espaço, com nêurons, eletrônicos que se movem constantemente. Então, do mesmo modo, a consciência é a única realidade. E essa realidade aparente, ela é tão boa quanto, ela é tão real quanto, melhor dizer, tão boa quanto não existente. Então ela existe, mas existe tal qual uma miragem, mas ela não é real. Então uma coisa que existe, que não é real, ela é tão válida, boa, quanto não existente. Então algumas escrituras vão dizer que, vão chegar ao extremo de dizer que Mithya não existe, mas o modo mais correto de compreender é que existe. E por que a gente sabe que existe? Existe não do ponto de vista da consciência, existe do ponto de vista do Jiva, porque o Jiva experiencia essa realidade belíssima. Então, se a gente quiser dar uma pausa para dançar um pouco, já tem. Ótimo. O som de fundo fica ótimo. Então, o que é aparentemente realmente é tão bom quanto inexistente. A gente tem a opção de fechar essa janela se a gente quiser. Acho que tá, não está tão alto, né? Né? Alguém tem dúvida em relação a isso? Mithya existe, ela não é real, aquilo que aparece não é realmente aquilo que é. Na verdade, tudo é a consciência e essa projeção ocorre dentro do âmbito do meu ser, a consciência pura, pleno, ser pleno puro.
Mas ainda assim, do ponto de vista do nosso jiva, tudo isso existe, é experienciado. É importante que a gente não negue o fator experiencial, a existência de Mithya, ela existe, muito embora ela não seja real. Então, o que é aparentemente real, Mithya, é tão bom quanto é inexistente. O que é real, Satya, nunca deixa de existir. Esse é o único conhecimento que libera. Então, você é Satya, você é a consciência, e você sempre existiu, sempre existirá, você é além do paradigma tempo-espaço. Tempo-espaço é um fenômeno que ocorre dentro de Mithya. E irreal, quando a gente fala que é irreal, a gente está falando em que sentido dessa irrealidade? É no sentido que são objetos que mudam constantemente, né? É uma aparentemente real, é facilmente compreensível do ponto de vista de que tudo que ocorre em Mithya é em constante modificação. Então, tem um ditado que diz que você nunca pode dizer bom dia para o mesmo homem 2 vezes, para uma pessoa 2 vezes. Eu falei bom dia para o Fábio ontem, hoje quando eu falei bom dia, já é um outro Fábio. As células do corpo vão mudando, a mente dele se modificou, a combinação das 3 energias se modificaram. Eu vi que tem uma ruga nova ali também. Então, em Mithya, tudo se modifica constantemente. Então, aquilo que você pensa que já se modificou no dia seguinte. As coisas, e tudo isso, todos os objetos de Mithya são limitados por tempo. Um objeto que existe hoje, como o meu corpo físico, daqui a alguns anos, alguns dias, algumas décadas, ele já não existirá mais. Então, todos os objetos de Mithya, não importa, até mesmo os planetas, até mesmo as galáxias, até mesmo o universo, ele aparece e desaparece. Tudo é time-bound, é limitado por tempo também. Então, é irreal no sentido de estar em constante transformação. Constante transformação. Não é irreal no sentido de não existe. Ele existe do ponto de vista do Jiva, porque o Jiva é a entidade experienciadora de Mithya, principalmente o Jiva humano que experiencia e interpreta. Existe nesse ponto de vista. Mas o único conhecimento que liberta é saber que não é real, é aparentemente real. A única realidade é Satya, esse princípio testemunha que observa tudo. Isso é o único fator que jamais se modifica, sempre existiu, sempre existirá e é sempre presente. E isso é o que nós somos fundamentalmente. Esse é o objetivo de Krishna aqui, entendeu? Porque a entidade experienciadora, ela também é uma projeção dentro de toda essa projeção. O Jiva é um objeto integrante de Mithya. Mas o que ocorre é que o Jiva não é realmente o Jiva. O Jiva, fundamentalmente, é a consciência. E não só o Jiva, os outros Jivas e todos os outros objetos, inclusive os objetos insentientes. Mas somente o Jiva humano tem a possibilidade de reconhecer que tudo é somente a consciência. Só nós temos essa capacidade, pelo menos dentro do nosso planeta. Então, a gente descobre que tudo isso existe, mas a única realidade sou eu. A consciência sempre presente. Esse princípio testemunha que está sempre ali testemunhando os momentos ótimos, agradáveis e os momentos difíceis, os momentos de crise. Esse conhecimento permite ao Jiva desenvolver uma imunidade em relação aos altos e baixos da vida, as crises da vida. As escrituras colocam isso como um para-choque. O Shankaracharya escreveu o exemplo, não sei se foi Shankaracharya, de repente, naquele tempo não tinha carro, um desses comentários mais recentes coloca em termos de um para-choque. Às vezes eu digo que o autoconhecimento funciona como um airbag. A vida te, com uma crise forte, esse conhecimento ele vai amortecer o impacto da vida, mesmo que às vezes você deu uma balançada, imediatamente você se recompõe e a sua mente é estável, porque você está firme na sua compreensão. Aí o Krishna continua dizendo aqui, esse verso é super lindo, diz assim, as armas não podem destruir o ser. Todo mundo é o ser nesse campo, Krishna. Então, uma realidade aparente, onde a diversidade de construções jivas aparecem, mas fundamentalmente é só o ser. E nenhuma arma pode destruir o ser. Então é fora de questão o fato de que você vai cortar as pessoas vão deixar de existir. O ser nunca deixa de existir.
Ah, mas não pode destruir o ser. O fogo não vai poder queimar o ser. A água não pode molhar o ser. O vento não pode secar o ser. Isso é muito interessante esse verso, porque Krishna aqui cita os 4 elementos primários que compõem o universo aparente. Ele fala que o fogo não pode destruir, que a alma não pode destruir, o fogo, a água, o vento e... Não, ele não fala da terra, ele fala que as armas não podem destruir, que é uma forma de elemento terra também. Então, a gente sabe que o elemento água tem potencial de nos destruir, porque se nós ficarmos submersos na água, a gente não tem oxigênio, a gente morre. O fogo queima o corpo, o transforma em cinzas e a gente morre. O ar, que é um dos elementos da criação, ele também tem a capacidade de destruir. Ele vai desidratar o corpo. As pessoas no deserto morrem secas por causa do vento, se tem uma tempestade de vento. Então, esses elementos, eles têm a capacidade de nos destruir, até mesmo o ar, o vento. A terra, se tiver um terremoto e a terra, a gente cair em um buraco e for coberto de terra, a gente é destruído. O único elemento que não tem a capacidade de nos destruir é aquele extremamente sutil chamado espaço. Interessante isso, porque todos os elementos têm a capacidade de nos destruir a construção de menos o espaço. Sabendo que o ser é imutável, ele é onipresente, imóvel e é eterno. Sabendo que ele não é um objeto do pensamento, ele não é sujeito a mudanças, você não deve se afligir. Ele não é um objeto de pensamento, é um objeto de conhecimento, não é um objeto de experiência. O ser é aquilo antes, o ser é aquilo que nos fornece essa capacidade de objetivar, experienciar e conhecer. Ele não é um objeto de pensamento, é um objeto. Ele não é sujeito a mudanças. Você não deve se afligir, mesmo se você vê o ser preso num constante ciclo de nascimentos e mortes, isso é super legal. Mesmo que a gente perceba o ser aparentemente preso naquilo que a gente chama Samsara Chakra, a roda de Samsara, nascimento, vida, morte, renascimento, mesmo que a gente veja o ser representado pelo Jiva, preso no Samsara, constantemente obtendo um corpo novo, um nascimento novo, você não deve se afligir, porque o que nasce morre, o que morre renasce. Então, do ponto de vista, ele já tinha citado esse argumento antes um pouco, mesmo que você não compreenda que você é o ser e que você não pode ser afetado por nenhum dos elementos da criação, por nenhuma circunstância, por nenhum evento, mesmo que você não tenha a capacidade de compreender isso, você procure compreender o fato de que aqui, em Nitya, essa realidade aparente, o Jiva nunca deixa de existir. Porque tudo que nasce, renasce. O renascimento nada mais é do que um armário cheio de roupas novas, a gente vai, troca de vestido e a gente recomeça de novo. Ah, mas eu não lembro da minha encarnação passada. Melhor assim. Melhor assim. Senão a gente já tem problema de lidar com todas as memórias dessa vida, imagina. Tudo aquilo. Boa, você agora é minha amiga, né? Você sabe que você me assassinou na vida passada, agora como é que eu vou te amar? Imagina a loucura. A tolice se preocupar sobre o que não pode ser modificado. Tem um comentário. Não vou entrar nisso. Todos os seres não são manifestos no início. Krishna continua apresentando esse conhecimento mais elevado dos Upanishads. Todos os seres não são manifestos no início. Eles se tornam manifestos no meio dos seus ciclos de vida e retornam para a condição não manifesta no final. O que há para se preocupar a respeito disso, Arjuna?
Porque todos os objetos do campo existem em duas formas. Tudo aquilo que é manifesto existe nessa forma manifesta física, na manifestação, e na forma não manifesta, que significa na forma causal, na forma potencial. Potencial. Então tudo aquilo que existe. Quer que vá pedir para o pessoal? A Marrotinha está dando um toque, né? Lá na Índia, sabe o que ocorre com isso? A Índia é o lugar mais barulhento que existe. Aí todos os seminários nossos lá, aí começa alguém, parece que já sabe, aí começa a fazer barulho alto. Aí as pessoas têm que ir lá, falar para a pessoa e dizer assim, ó, R$200 para ficar quieto por 2 horas agora. Aí eles param. Mas qual é o problema? No dia seguinte eu chego com mais barulho ainda. Pode ser presente. Pra ver se dobra, amor. Sim. Mas aqui é assim também. Já passei por isso. Tentar agradar. Etc. Todos os seres não são manifestos no início, tornam-se manifestos no meio. Que há a preocupar-se com isso. Então existem 2 tipos de objetos, aquele manifesto e aquele não manifesto. Quando ele não é manifesto, do mesmo modo que tem o universo, quando ele não manifesta, não significa que ele não exista. Não exista aparentemente, é uma existência aparente. Aparentemente ele continua a existir, mas no corpo macrocósmico causal. O Jiva, quando ele deixa um set de roupas, né, que ficou velho, ele simplesmente deixa de existir nessa ordem, nessa subordem de realidade mítica chamada manifestação física, mas ele permanece existindo no corpo macrocósmico, esperando para a sua próxima encarnação, o próximo corpo. Né? Então ele está dizendo, não tem nenhum problema, você vai continuar existindo, manifesto ou não manifesto, ou manifesto como potência, como semente, esperando um novo equipamento, um novo corpo. Ele está apontando a natureza do corpo causal, onde tudo existe como potência, jamais deixa de existir, até mesmo no universo, como eu disse. A gente diz que à noite, Brahman, o universo deixa de existir, ele deixa de existir, mas não deixa de existir. Ele permanece em sua forma semente. Do mesmo modo que uma árvore, ela permanece existindo numa sementinha, muito embora que a gente procure abrir a semente, procure encontrar a árvore dentro, a gente não encontra a árvore. Mas dentro daquela sementinha, o que contém aquela sementinha? A informação. O conhecimento, o código genético, como a gente queira dizer isso. Né? Todas as potencialidades. Potencialidade, o conhecimento, daquela árvore está ali. Então ela existe como potencial, como semente. Aí se as circunstâncias forem favoráveis, circunstâncias climáticas, água, etc., aquilo ali pode se transformar numa árvore grande e forte. Tudo isso, a criação dos objetos não tem um começo e não tem um fim. Mas isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vê que a criação mesmo, ela é além desses parâmetros de espaço-tempo. Ela existe fora do espaço, porque o espaço é um dos elementos manifestos. E ela sempre existiu, ela sempre existirá. Nem a semente, nem a árvore, nem a galinha, nem o ovo vieram primeiro. Eles são simultaneamente, mutuamente dependentes. Gente, essa questão de, mas como é que foi a criação? Quem veio a galinha ou o ovo junto? Os dois. A galinha depende do ovo e o ovo depende da galinha. Olha que maravilha a criação. E a gente tenta resolver esse problema aqui, filosoficamente, a gente não tem explicação, não tem produção. Não, mas é assim que é a criação. Além disso,
Arjuna, se você considerar essa situação a partir do ponto de vista do seu dharma, seu dever, da sua obrigação, você não deve vacilar. Nada é mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa. Existem guerras e guerras. Então, uma guerra motivada por avareza, ambição, necessidade de poder e controle, etc., etc., não é condizente a punhakarma, não é condizente ao céu, inferno, né? Punhakarma, paraíso. Mas uma guerra justa, uma guerra necessária, é uma guerra absolutamente necessária para restabelecer Dharma, para preservar Dharma. Essa, sim, é uma guerra que todo guerreiro, né, digno do título guerreiro, deve estar super feliz de lutar. É a única guerra que diz, uau, que privilégio seu, Arjuna, você agora tem uma guerra que você não solicitou, que você tentou evitar, você passou 13 anos fazendo esforços diplomáticos para resolver esses conflitos, e agora você decidiu declarar guerra porque é a única solução para restabelecer, para destruir as forças adâmicas. Nas escrituras, diversas vezes, no Gita, o Krishna fala sobre destruir os... Somente guerreiros com muita sorte, graciados, né, por Ishvara, recebem essa oportunidade de lutar uma guerra não solicitada. Ela é um portão aberto para o paraíso. Que curiosidade, né? Pô, como é que eu posso ir para o paraíso para a guerra? Você vai para o paraíso fazendo uma guerra justa, uma guerra necessária, uma guerra que você tentou evitar, mas ainda assim é absolutamente necessária para a preservação do Dharma, preservação da harmonia social, etc, etc. Por isso que é importante algumas pessoas começarem a assassinar. Seria a verdadeira guerra santa, né? Seria uma guerra santa. Pois é, isso parece um pouco assim, ao Corão. Tudo isso é a guerra entre as forças do Dharma e do Adharma. Né? Essa guerra fundamentalmente existe dentro de cada um de nós. Mas vou te dizer, as escrituras dizem claramente que esses indivíduos precisam ser eliminados. Quando a coisa chega a esse extremo, as pessoas não podem, não conseguem assimilar, compreender, crescer, evoluir. É porque, na verdade, você estaria, ao exterminar esse indivíduo, você estaria refreando aquelas vássanas que estão sem nenhum controle, atuando através dele, né? De forma totalmente adármica. É complicada essa história. Vou deixar para lá. O filme Clube da Luta mostra um pouco isso, né? O filme Clube da Luta mostra um pouco disso. É brasileiro esse filme? Não, o Fight Club. Fight Club. Fight Club. Com Brad Pitt. É antiguinho, Brad Pitt era Mas novinho. mostra um pouco tem essa filosofia assim, anticorporativa. Anticorporativa. A gente não quer mudar de assunto aqui, mas esses caras são fodas, né? Esses caras das corporações aí, o que eles fazem, né? É uma coisa, é uma opressão incrível, né? É uma opressão, uma injustiça. Eles são capazes de destruir uma nação, destruir um povo, semear uma guerra, acabar com todo mundo só porque eles querem controlar aquela posição militar, ou extrair a água, os recursos naturais, etc. Ô Arlindo, só rapidinho, só para mim tirar uma dúvida, aquele mito que tem a porca, né, que pare os filhos e devora, é um aspecto de Ishvara, de criador e destruidor ao mesmo tempo, ele mesmo, ele cria e ele destrói, ele próprio, seria mais ou menos isso. Mas isso é melhor se mandar um e-mail diretamente para Ishvara. Seria o simbolismo de Shiva, mas é Shiva. É tudo Ishvara. Tudo Ishvara. Tudo é perfeito. Essa questão Dharma e Adharma, essa questão moral entre o que é certo e errado, só existe do ponto de vista do jiva. É adármico por cometer uma ação inadequada, inapropriada, mas a gente é adármico quando a gente entra em omissão de ação. Se a gente omite uma ação que é absolutamente necessária, a gente também incorre em patakarma.
pecado, em erro. E a gente paga as consequências disso. Né? Carlinhos, posso fazer uma pergunta? Eu confundo um pouco isso, porque, por exemplo, o homem volta para ele e não está fazendo o que ele acha que é certo. Como discriminar isso de uma cultura para outra cultura? Isso é complicado. A questão de Dharma, existe o Dharma situacional, da cultura local, etc, etc. Entendeu? E eles são parte de uma subcultura que acreditam que a minha religião é a única que tem o portão aberto para o paraíso, entendeu? E eles são as forças do mal. Então, do ponto de vista deles, eles preferem perder a vida, né? E dar uma perspectiva mais ampla, né? Outros indivíduos podem ver aquilo e dizer assim, ó, todas essas subculturas, elas têm ideias diferentes do que seja o Dharma. Então, quanto maior, amplo seja a nossa perspectiva, a nossa visão, mais apurada vai ser a nossa compreensão do que é dharmico e que é adármico. Então, fundamentalmente, o único modo para a gente desenvolver uma capacidade, uma perspectiva muito clara do que é dharma e adharma, é submetendo as nossas mentes às escrituras de Shwara, entendeu? Porque senão cada indivíduo tem uma ideia diferente do que seja certo e errado. Minha mãe disse que tirar meleca do nariz é feio. Aí uma outra mãe diz, não é importante você limpar seu nariz, entendeu? Botar na parede. Então, para todas as duas pessoas são conceitos diferentes do que é certo e o que é errado. Então, as escrituras são as fontes originais dos ensinamentos sobre Dharma e Karma. Para uma pessoa honrada, desonra é pior do que a morte. Seus companheiros, os grandes guerreiros que o estimam agora, verão você como um covarde. Eles irão zombá-lo e ridicularizá-lo. De novo, ele está pegando no ego de Arjuna. Ele está tentando todo tipo de estratégia. Ele está tentando o ensinamento mais elevado sobre a consciência. Nada pode queimar, nada pode destruir, nada pode secar, etc. Ele está tentando explicar que, do ponto de vista do Jiva, ele também não deve se preocupar, porque ele vai simplesmente trocar de vestimento, trocar de roupa, vai obter um nascimento novo. E, de novo, ele voltou no ponto de vista psicológico, né? Envolvendo a imagem, o nome e a fama dele, dizendo que todo mundo vai fazer chacota. Tirar sarro, eles irão zombar de você, ridicularizar, verão você como um covarde, etc, etc, etc. Você está tentando os 3 níveis de comunicação para estimular ele a agir segundo o seu dever, segundo o sua dharma. Eles diminuirão os seus talentos e dirão coisas inesquecíveis. Se antes a Arjuna era colocada no pedestal como o guerreiro mais importante, mais brilhante, mais respeitado, então eles vão pegar e jogar você para baixo e vão começar a fazer zoada de você, né? Ficar zoando de você. Então o seu ego vai ser destruído, a sua imagem vai ser destruída, você é um role model. O seu role model é o quê? Como é que a gente chama role model? Role model. Role model, você é um modelo para a sociedade. Um modelo. E você, como modelo, você vai... Se o seu modelo for destruído, então a sociedade vai perder um modelo que é importantíssimo. Todos nós seguimos os modelos, né? Então, de todos os pontos de vista, até dos pontos de vista mais ignorantes, tem pessoas que o modelo é uma dessas pessoas que aparece na novela, na televisão, e todo mundo quer imitar aquela pessoa. Mas para as pessoas espirituais mais elevadas, nossos modelos são pessoas do tipo Shankaracharya e outros. Então, os modelos da sociedade lá, entre os modelos, Krishna é um grande modelo. Se ele perde aquele status, então a sociedade sofre, porque nós sempre seguimos os modelos, nós sempre imitamos os modelos. Se a gente não tiver bons modelos, entendeu? A gente está em dificuldade. Se nossos pais não forem modelos positivos para a gente, entendeu? A gente já está em dificuldade. Nossos professores, então, tudo isso é muito importante. Teve um evento uma vez no Japão, não sei se vocês vão lembrar, como
Pois nunca mais, qualquer intercorrência nos navios, as pessoas não seguiam as ordens do comandante, já entravam em histeria. Esse é um exemplo típico, entendeu? A gente quebrou um código. Falando de quebrar código, o Duryodhana, que é a parte da fração da família dármica de Arjuna, com o qual Arjuna, os pandados, estavam em guerra, ele quebrou esses códigos ao ponto de matar os mensageiros, assassinar os mensageiros de Arjuna. Arjuna mandava um mensageiro tentando negociar diplomaticamente e matava. Esse é quebrar um dos códigos mais elementares. A gente vê em todos os filmes que os mensageiros nunca são assassinados. Sim, Né? sim. Então são extremos de situações adármicas. Esse é um bom exemplo. Se você destrói um código ético, né? As pessoas depois não têm mais confiança nesses modelos, nesses parâmetros dármicos que são fundamentais para a nossa coexistência como um todo, né? Como coletivo. Eles irão zombar e ridicularizá-lo. Eles diminuirão seus talentos. O que pode ser mais doloroso? Considere isso, Arjuna. Se você morrer, você irá para o paraíso. Se você vencer, você vai colher toda a glória desse mundo. Uma guerra como essa, uma guerra justa, não solicitada, uma guerra para restabelecer o Dharma, você morrendo, você vai obter tanto punha karma, que você não só você vai curtir uma ordem de realidade subjetiva, que a gente chama um desses níveis de céus, você vai curtir, vai curtir, vai desfrutar um pouco dessa condição celestial, como também você vai reencarnar num corpo, numa família, numa condição social propícia somente para a evolução de almas já muito elevadas, porque você acumulou muito punha karma. Então, se você morrer, você vai ganhar. E se você vencer, você vai ganhar todas as experiências de punha karma dentro de Nitya, né? Todas as glórias ainda nesse corpo. Você vai ser visto como aquele que restabeleceu o Dharma, etc, etc. Então, você não tem como perder. E ele está querendo convencer o Arjuna, para ver se o Arjuna sai daquele estado emocional no qual ele perdeu totalmente a capacidade de discernimento e discriminação. Todos nós sabemos disso. Quando a gente entra nesses estados, a gente perde a nossa capacidade de discriminação. Quando a gente está assim, a melhor coisa é a gente não tomar decisões importantes. A melhor coisa é a gente dar uma freada, né? A gente se tranca no quarto, se você estiver com a sua esposa em casa. Você fala para ela, não, vou meditar, querida, vou meditar, querida. Aí você lá, você se recompõe, medita, repassa todos os acontecimentos, aí quando a sua mente retornar, tiver um pouco mais se restabelecer,